Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o equipamento, no caso o guindalto. Então, o equipamento hoje que a gente vai estar falando para vocês é o guindalto, mais conhecido como MUC. Só que antes da gente estar falando de guindalto, a gente tem que conhecer aí algumas normas que vai determinar como esse equipamento deve ser operado e quem pode ser trabalhar, no caso, operar com esse equipamento. Beleza? Então, eu me chamo Lucivaldo, sou instrutor de equipamento e eu vou estar com vocês aí nessas aulas. Provavelmente a gente vai ter aí entre 3 e 4 aulas para falar um pouco sobre o guindalto. Dentro dessas aulas aí, você vai aprender um pouco sobre NR11, NR12 e o próprio guindalto em si, falar um pouco de operação, de segurança, entre outros itens aí referente ao equipamento. Beleza? Então, fique na aula. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa para se falar sobre guindalto, a gente tem que falar um pouco sobre a NR11, né? A NR11 é a que norteia todo o equipamento, no caso, toda a função que fala de movimentação e armazenamento de materiais. Então, hoje, quem norteia isso para vocês é a NR11. Então, você que vai trabalhar com operador de guindalto, você precisa conhecer a NR11, ou pelo menos saber que a NR11 é quem norteia o seu trabalho em relação ao guindalto, tá? Então, essa vai ser a nossa primeira aula falando sobre NR11. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem estar deixando aí nos comentários que a gente vai tentar responder de acordo com as atividades que a gente vai estar aí no dia a dia, a gente vai estar respondendo. Esse curso ele vai ficar aqui disponível disponível na plataforma, tá? O seu certificado, se você quiser é só entrar em contato com a gente pode estar emitindo aí o seu certificado. Então, para a gente entender um pouco sobre o guindalto, como é que a ANR ela trabalha, então é uma lei que ela foi criada lá em 77, então dezembro de 77 foi quando ela foi criada e ela foi sancionada lá pela portaria 3.214 em 78. Então, quando a gente fala de movimentação de máquinas, quando se fala de equipamento, então desde 78 nós temos aí a portaria que ela norteia o trabalho sobre movimentação de carga. Beleza? Então, essa norma é a norma NR11. E a norma NR11, ela está relacionada basicamente à movimentação, armazenamento e transporte de cargas pelas empresas. Então, você que é trabalhador, que trabalha com equipamento de movimentação de carga, que seja guindalto, empilhadeira ou outros equipamentos aí que movimentam a carga, você tem que passar pelo treinamento de acordo com a norma NR11. A norma NR11 ela vai estar falando também um pouco sobre as qualificações e a responsabilidade de quais os profissionais que executam as atividades ele deve receber treinamento periódico, tá? Esse treinamento aí geralmente ele vai ser uma vez por ano, que ele pode ser aí de acordo com a NR7, né? A NR7 ela vai estar falando um pouco sobre o ASO, né? Que é aquele exame que você faz uma vez por ano dentro do processo aí para você poder renovar a sua habilitação para trabalhar com equipamento. Então, você faz o curso em si, o certificado ele não tem um período de validade, ele serve aí para você usar qualquer empresa. Só que toda vez que você entra numa empresa, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um treinamento. A própria NR fala que tem que ser treinamentos periódicos. Então, geralmente uma vez por ano, você passa por uma atualização aí. Essa atualização ela varia entre 4 e 8 horas, depende muito da empresa, da carga horária que ela determina aí para você fazer essa atualização. Isso quem está dizendo é a norma NR11, tá? E para a gente entender a norma, ela está fundamentada basicamente na CLT. Então, a nossa consolidação das leis trabalhistas, ela que fundamenta para nós aí as normas. Então, a norma, ela é fundamentada, tem lá a fundamentação legal, né? Na lei ordinária, né? Embasamento jurídico, né? Dentro dessa da norma. São os artigos 182 e 183 da CLT que permite, que faz com que você entenda o porquê que a NR11 ela foi criada. Então, a NR11 ela foi criada embasada nesses dois artigos
da CLT, o 182 e o 183. Dentro disso, a gente já viu ali quais são os artigos da CLT que vai embasar aí a criação da norma. A norma ela diz o seguinte, que todo equipamento que faça movimentação de carga, eles devem ser construídos, né, e calculados de maneira que ofereça necessária resistência ao tipo de trabalho que ele vai ser ali, como diz, ele vai ser colocado, quais são as condições. Dentro disso, ele precisa ter aí um fator de segurança para que ele consiga. O fator de segurança, ele vai garantir que o equipamento ele tenha total condição de estar exercendo aí a atividade sem nenhum risco para tanto para a pessoa, né, que está ali na operação quanto para o ambiente onde ele está sendo executado. Uma outra coisa que fala lá na norma, na NR11, ela diz o seguinte, que em todo equipamento deverá ser indicado em local visível, né, a capacidade máxima de trabalho desse equipamento permitida. No nosso exemplo aqui do caminhão guindaste, você vê ali que ele está marcando aqui, ó, 7 toneladas, então esse equipamento ele só pode exercer carga de até 7 toneladas. Lembrando que essa capacidade de carga ela vai variar muito do quanto que você vai estressar aí o equipamento, que a gente vai estar vendo lá nos gráficos de carga do equipamento. Nós vamos estar olhando isso aí, como ler esse gráfico, qual é a capacidade de carga de cada equipamento de acordo com os gráficos. Por enquanto nós estamos falando da NR11 e aí já tem para vocês alguns nortes aí. Aqui a NR11 também, ela fala lá no seu item 11.1.6 que os operadores dos equipamentos que têm força motriz própria deverão ser habilitados e só poderão dirigir durante o horário de trabalho, portarem um cartão de identificação com nome e fotografia em local visível. Tem uma coisa aqui, pessoal, que eu vejo muito aí pelas empresas que eu passo, o pessoal confunde muito. Eles confundem o seguinte, o crachá vai lá e coloca um adesivozinho ali no crachá dizendo que a pessoa está apto a operar. Só que a norma diz o seguinte, a norma diz que o cartão, né, ele tem que ter o nome, função e fotografia ali da pessoa, do operador. Diferente do crachá, né? O crachá de você bater o ponto é uma identificação e o crachá para você poder trabalhar, no caso o cartão para você trabalhar, já é uma outra questão. Lembrando que ele tem a data de validade de 1 ano, salvo imprevisto, que seria esse imprevisto. Vamos lá, o pessoal está ali trabalhando e de repente aconteceu ali algum incidente ou algum acidente. Esse operador ele tem que passar de novo por uma atualização ou fazer de novo o ASO e renovar a partir daquela data ali o cartão dele, que ele terá validade de 1 ano a partir daquela data que foi renovado. Então, se eu tenho lá 2 meses de operação e sofreu algum tipo de dano, algum incidente ou acidente, esse cartão automaticamente ele perde a validade e a pessoa tem que passar por um novo treinamento para que ele possa voltar a operar aí o equipamento. Isso quem está dizendo é a norma, tá? Aí os equipamentos deverão possuir sinal de advertência sonoro, né? No caso, ou buzina, dependendo dos equipamentos aí. E de acordo com a movimentação, você tem que estar indicando que está sendo feito a movimentação aí. Outra coisa que deve ter também, que o operador ele deve estar sempre fazendo, a própria norma diz o seguinte, que todos os equipamentos, né, eles deverão ser permanentemente inspecionados, isso é, a cada início do turno você deve fazer ali a inspeção do equipamento e esse equipamento, qualquer peça defeituosa ou que apresente deficiência, deverão ser imediatamente substituídas. Lembrando que isso vai depender muito da condição ali do equipamento. Tem equipamento que infelizmente você vai ter que bloquear, ele não vai poder operar, e tem equipamento que a depender do tipo de sinistro, do tipo de problema que ele tem, ele vai ser programado ali uma revisão. E a norma também fala o seguinte, que com relação aos estropos, né, que são cabo de aço, corrente e cintas, ele deve ter uma atenção especial que será dada aí para quê? Para que deverão ser inspecionados permanentemente, substituídos se as suas partes
apresentar algum defeito. Então, você tem por obrigação, além de fazer a inspeção do equipamento em si, você tem que fazer a inspeção também dos estropos, né? No caso das lingas aí, que seria o cabo de aço, que seria a cinta, que seria as correntes, dependendo do tipo de lingas que você usa aí para o seu trabalho. Além também das anilhas, das amarrações, todos esses pontos. Então, você como operador, você deve fazer essa inspeção aí, geralmente no início do turno. Ah, mas eu fiz a minha inspeção na segunda-feira e hoje é quarta-feira, eu estou indo ali fazer um trabalho e não me encontrei a minha linha. Pessoal, é responsabilidade do operador. Você tem que fazer a sua inspeção diária, garantir que o equipamento está ali em todas as condições normais de funcionamento, principalmente se esse equipamento é usado por mais de uma pessoa. Se não é só você que usa esse equipamento, você tem por obrigação fazer a inspeção todos os dias aí do equipamento, beleza? Então, quando se fala nessa questão da inspeção, quando questão de todo a parte do equipamento, né? Isso é obrigação do operador. Aqui tem uma portaria de 2016 que diz o seguinte, que deve ser realizada nova capacitação a cada 3 anos com carga horária mínima de 16 horas. Então, além de falar lá que ela tem que ser periodicamente, aqui no anexo 11 da ANR, tá? Lá de setembro de 2003 e depois em 2/5 de 2016, deve-se realizar nova capacitação a cada 3 anos, com carga horária mínima. Então, a empresa pode estar usando esse critério, de acordo com a norma, para cada 3 anos estar fazendo aí uma atualização aí do seu curso de NR11. Beleza, pessoal? Pessoal, hoje a gente encerra por aqui a nossa primeira aula, que é a aula falando de NR11, e agora a gente vai para a próxima aula que a gente vai falar de NR12.